Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou te apresentar 6 motivos para solicitar um orçamento de um sistema fotovoltaico. 6 motivos só para o orçamento, eu não estou falando de venda, é orçamento. E os 2 últimos são os meus preferidos. Motivo número 1, você tem a oportunidade de conversar com alguém do setor e de fato entender uma série de ditos populares, que a energia é cara, que a energia não funciona, que ela é isso, que ela é aquilo. Então você vai poder ter a oportunidade de estar frente a frente com alguém e entender todos esses pontos, tirar dúvida e aprender mais sobre o setor. Que, aliás, esse é o segundo motivo. Você aprende mais sobre o sistema, sobre como ele funciona, de quais são as suas características, como que você pode ganhar. Você vai ter mais conteúdo. Você vai aprender de fato, ok? Motivo número 3, você tem a oportunidade de entender melhor sobre o seu próprio consumo de energia. Não é comum a gente parar e analisar sobre o consumo. O que eu venho gastando, se eu tenho equipamentos que gastam mais ou menos, se o meu consumo pode ser mais eficiente dessa forma, ou o impacto de um equipamento elétrico, eletrônico, quanto que um ar-condicionado, uma geladeira, lâmpadas, quanto que isso representa no final do mês. Dentro da abordagem do sistema fotovoltaico, a gente conversa isso em visitas. Inclusive tem aqui uma planilha onde a gente demonstra para os clientes o impacto, de fato, de cada equipamento. Olha, lá no final, o ar-condicionado representa isso. Então, quando a gente fala que a gente vai assumir uma geração um pouquinho maior do que o teu consumo, isso vai te proporcionar esse benefício. E o quarto motivo que eu te apresento é a possibilidade de você entender um pouco mais sobre investimentos. Ok, talvez pareça um pouco estranho, mas veja bem, um sistema de energia elétrica fotovoltaico é um investimento, porque existe um montante inicial investido e ele retorna ao longo do tempo. Esse tempo, em média, tá variando de 4 a 6 meses, a 6 anos, desculpa, no período que eu estou gravando esse vídeo, ok? A gente vai fazer uma análise financeira do teu consumo, vai projetar um sistema e vamos entender o fluxo do dinheiro ao longo dos anos. E aí que muita gente peca e não entende direito. Por quê? O investimento de médio e longo prazo, como é o caso do sistema fotovoltaico, ele acontece de novo a 4 a 6 anos. Nos primeiros meses, a comparação é inviável, ela não faz sentido. Agora, o que a gente tem que entender? Que um sistema desse tem uma duração média de 25 anos ou mais de eficiência e que o payback acontece nos primeiros anos após a instalação. Então tem uma diferença bem grande aí. O sistema vai durar muito tempo somente te dando o retorno financeiro. Nos primeiros anos ele já se paga. Isso possibilita análises muito interessantes. Relação com investimentos em renda fixa ou renda variável, o meu dinheiro eu consigo aplicar desse lado, o que um melhor investimento para mim significa, que se é no mercado de ações, mercado imobiliário, eu compro uma casa, ponho para alugar, coloco um sistema para gerar mais energia e abater o meu consumo. Então a gente acaba conversando sobre a relação sua com o dinheiro e faz todo sentido falar sobre isso porque é um investimento. E tudo isso a gente aborda na visita também. Ou pelo menos deveria abordar, a gente aborda. Agora, os 2 últimos pontos são os mais legais. Primeiro, tu vai entender, ou melhor, esse é o quinto motivo, você vai entender porque as pessoas acham que é caro. Muita gente acha que é caro um sistema, porque não entende sobre a relação do investimento, que é o motivo número 4. Então você vai conseguir compreender que um sistema de geração, ele não é caro. E ele de fato não é caro, porque ele te traz benefícios. Quando um investimento ele te retorna financeiramente num período curto, ele é um bom investimento. Tudo bem, pode não ser o seu momento, o dinheiro agora vai me fazer falta, eu preciso quitar outras dívidas, não é esse a seara aí que a gente quer abordar. O importante é a gente entender que um sistema desse ele é um bom investimento e ele vai se pagar. E é por isso que muita gente acha que é caro.
porque não entende essa relação financeira que você agora está estudando. E quem visita a gente conversa muito também. Agora, o sexto motivo é o mais impactante e o mais legal de todos. Um orçamento desse é gratuito. Você não paga nada para ter um orçamento. Então, qual a desvantagem de solicitar um orçamento que você não paga e que você aprende um monte de coisas? Vamos lá, desafio. Qual é a desvantagem de solicitar um orçamento que é gratuito e que você vai aprender um monte de coisas? E você tem a oportunidade de conversar comigo pessoalmente e a gente acaba aprendendo, explicando, tirando dúvidas, projetando, criando cenários, e se a geração for mais assim, e como é que fica a minha conta depois, e o sistema vai ser instalado onde, se é no telhado, se é no chão, como é que vai ser instalado, ele é parafusado, ele é colado, não interessa. A gente vai conversar isso. E tudo isso gratuitamente. Então eu te pergunto, tá esperando o que para solicitar um orçamento? Sabe do que você precisa para solicitar um orçamento? De uma conta de luz. Apenas isso. Manda a conta de luz, a gente vai fazer o orçamento e vai até a sua casa, até a sua residência para conversar. E aí depois você decide. Funciona um processo de orçamento, lembrando que você precisa apenas solicitar o orçamento com a sua conta de luz mais atualizada e o resto a gente vai conversando, ok? Se você gostou, então compartilha aí com a galera, vamos divulgar a energia solar fotovoltaica, uma fonte tão atual e tão promissora ainda para o futuro, beleza? Valeu e até a próxima!